Boa noite, gente. Meu nome é Pedro Castel, eu sou um psicoterapeuta haitiano, ou analista haitiano, como preferirem. Né? E o Paulo me pediu para vir aqui falar um pouco sobre terapia em geral, e depois entrar vamos dizer, na diferenciação entre terapia corporal e as terapias da fala, apesar de eu ter também trabalhar com a fala, tá? Todo haitiano ele trabalha com as duas abordagens, a fala e o tocar no corpo, ou pedir para a pessoa fazer alguns movimentos com o corpo, Então, terapia, para que serve, Então, quando a gente não está feliz, o que acontece? É que a gente, de alguma forma, começou a lidar com a vida, numa certa funcionalidade, e essa funcionalidade não está funcionando. Basicamente, não está dando ruim. Então, e a gente, por si próprio, não consegue sair desse ciclo vicioso. A gente tem um repertório de lidar com os limites da vida, com as dificuldades da vida. Esse repertório, na pessoa que precisa de terapia, ele não é suficiente. Então, o que acontece? É preciso romper essa fixação na forma de lidar com a vida, em vários setores amorosos, seja de amigos, seja de companheiros, de parceiros, setor de profissionais, setor até de buscar prazer na vida, os hobbies, a diversão, enfim. E se isso não está dando certo, o primeiro passo é um certo incômodo. Então, o primeiro passo de uma terapia é haver incômodo. Se não há incômodo, se a pessoa não sente a necessidade de uma ajuda externa, a terapia não funciona. Eu já vi pacientes que me procuraram e dizem, por que você está aqui? Minha mulher mandou. Mas você quer fazer terapia? Aí o cara, não acho que eu precise. Aí não funciona. Por mais que o terapeuta seja bom, eu brinco até, consiga subir pelas paredes, ficar de ponta cabeça e tal, ser um cara exímio, não vai adiantar, porque a terapia é uma relação. Eu preciso que o outro lado esteja permeável a haver uma troca. E como é esse processo de cura? Bom, as pessoas, dentro de si, elas têm um potencial. O Reich, o cara que eu trabalho, Wilhelm Reich, que ele era alemão, ele, na verdade, nasceu no Império Austro-Húngaro, mas com uma cultura e uma língua alemã. Tá? O pai dele tinha essa vertente, vamos dizer assim. Depois ele vai até morar em Berlim e tal, na Alemanha mesmo. Mas inicialmente ele começa a trabalhar em Viena, que fazia parte do Império Austro-Húngaro. E o Reich, ele fala o seguinte, que, na verdade, a gente teria um cerne biológico. Eu gosto de falar de cerne energético, algo dentro da gente, algo profundo, que a própria natureza, que nos criou, preserva como um núcleo profundo de transformação. E é esse núcleo que transforma a gente, é esse núcleo que nos cura, vamos dizer assim. Só que, às vezes, a pessoa não está conseguindo acessar esse núcleo. Então, o Reich chamava dessa dificuldade de couraça. Como se fosse no desenvolvimento dos animais, não tem a tartaruga que tem uma couraça para se proteger? Não tem o porco-espinho que tem os espinhos para se proteger? Então, a couraça ela tem essa função de proteção, de defesa. E a gente tem uma couraça psíquica, isso
vamos dizer, o Freud, né, que é a psicanálise, que é a terapia mais conhecida da fala e tal, né, ele não chamava de couraça, mas chamava, né, do aparelho psíquico que estava em neurose, né, que estava fixado, né, num certo funcionamento, né. E a interpretação, né, que seria uma das principais instrumentos, né, da terapia, ela visaria dar consciência ao sujeito dessas defesas, né? Como o sujeito se defende, né, de que ele se defende, né, na psicanálise mais profundamente do que ele se defende, mas também qual era o mecanismo, né, pelo qual ele se defende. Então, toda vez, né, vamos dizer assim, que uma pessoa que tem dificuldade com a raiva, vamos dar um exemplo, né, para não ficar muito abstrato. Ela tem dificuldade de ver não, tem dificuldade de ouvir a raiva do outro, né, ou a agressividade do outro, e essa pessoa, como defesa, sempre que começa a existir isso, e isso é lá na infância, né, são os pais brigando e tal, não sei o quê, começa a dar uma sonolência profunda nela, né? Na infância ela dormia e, como adulto, começa a ter um sono, por exemplo. Isso é uma defesa, né? Ele não consegue, o eu dele, né, não consegue lidar, né, com essa carga de afeto, né, muito grande, e uma carga especialmente que ele não sabe lidar muito, que é a raiva, né? Então ele se defende tendo uma sonolência. É um tipo de defesa, estou dando um exemplo só, né? Tem 1000 tipos de defesa, cada um tem suas defesas, né? E então isso, né, é basicamente o que a terapia, a psicanálise, por exemplo, trabalha, né? Mas o Reich começou a ver, por exemplo, que esse sono que dava, vamos pegar até esse exemplo mesmo, né? Ele tinha uma transformação metabólica. Quando está com sono, você começa a trabalhar, né, involuntariamente num sistema nervoso, né, que se chama parasimpático, que é o sistema nervoso do relaxamento, né, da sonolência. Quando a gente vai dormir, ele funciona mais, ele desliga algumas coisas desnecessárias ou diminui profundamente, né? E você, então, começa a agir, né, metabolicamente, funcionalmente, de uma maneira mais lenta, os batimentos cardíacos são tranquilos, né, existe uma salivação na boca, né, existe uma vasodilatação periférica, ou seja, você fica corado, né, isso é quando a gente está relaxado, né? Quando a gente está tenso, existe um outro funcionamento, que apesar do nome, o nome desse ramo, né, vamos dizer, do sistema nervoso vago ou vegetativo, né, eu gosto mais do nome vegetativo, é o simpático, apesar ele não é tão simpático assim. Ele, na verdade, é em situações onde há medo, né? Então, situações onde há medo, o que a gente faz? Acelera os batimentos cardíacos, há uma dilatação da pupila, né? Você fica com os olhos arregalados, né? Há uma contração dos vasos periféricos, né? Porque bombeia sangue para luta e fuga, né, que a gente precisa para situações de perigo. Enfim, todas umas modificações metabólicas que são a base das nossas emoções. Elas não dão conta das nossas emoções, as emoções são mais do que elas, mas elas são as bases. Uma emoção não existe sem uma base fisiológica, e eu diria energética também, né, porque alguma coisa faz com que haja essas modificações fisiológicas. Tá? Gente, se eu estou tentando mastigar bastante a coisa. Se alguém não entendeu, por favor, bota a mãozinha aí, né, e faz a sua pergunta para a gente ir seguindo aos poucos, né? Então, o Reich percebeu, né, que todo esse processo, né, de um encoraçamento psíquico, né, que o Freud vai dizer de uma neurose, né, de um
de uma disfunção psíquica, né, vai estar presente também no corpo, né? O corpo, para o Reich, e o nosso psíquico, né, o que a gente chama de psíquico, é uma coisa só. Todas as emoções, como eu falei, têm uma base fisiológica, né? Então, temos dois grandes grupos, né, que é, de um lado, o medo, a angústia, a ansiedade, né, e do outro lado, o relaxamento, o prazer, né, o amor genuíno, né? Então, nesse outro grupo, né, do prazer, há uma expansão, há um relaxamento, há um funcionamento do parasimpático, que é esse sistema nervoso que eu falei, né, de relaxamento e tal, essas transformações todas. Do outro lado, é o contrário, há uma contração, né, os músculos ficam tensos, prontos para prontidão, né, e todas as modificações metabólicas, né. Quando a gente não lida bem com essas reações dentro do nosso corpo, né, dentro das nossas emoções, não lida bem com essas emoções, a gente acaba criando uma couraça, né? E como é que a principal... Tem várias formas de criar a couraça, mas a principal é diminuir na respiração. Por quê? Porque a respiração, ela dá carga, ela dá energia, ela produz, né, energia para que o nosso corpo viva intensamente, né? Então, se você já lida mal com uma emoção e ela está intensa, né? Se a tua respiração está forte, firme, né, trazendo energia, essa emoção ela vai ter uma força maior. Então, vai ser mais difícil ainda de lidar, né? Então, uma couraça, ela restringe a nossa respiração, né? E respiração é vida, né? A couraça também restringe o nosso sono, né? E o sono é alimentação, né? A gente precisa do sono, né, para recuperar as forças, para recarregar as nossas baterias, né? Então, dessa forma, o encouraçamento ele reduz o risco, né, que aquele organismo sente, o medo que aquele organismo sente ao sentir certas emoções, né? Essa coisa é muito forte porque ela se instala, principalmente, inicialmente, na infância, né? Por exemplo, se a gente não lida bem com a raiva, né, qual é a primeira raiva que a gente vê? Ou é do pai, ou é da mãe, né? Então, essas pessoas são referências, né, para nós de como lidar com o mundo, né? Se é um casal que briga muito, né, então é uma coisa complicada, né? E aí você vai tendo uma disfunção, né? Por exemplo, vamos dizer que existe um pai raivoso, né, com uma cara de ódio, não sei o quê, né, rígido, intransigente, qualquer coisa está errado, já tem um ataque e tal, não sei o quê. Então, você tem duas formas de lidar com isso, né? Por exemplo, você pode enfrentá-lo, né, e aí você vai ser um cara que está sempre enfrentando o mundo, né, ou você pode evitar o conflito. Então, você já sabe como é que é o seu pai, já tenta fazer as coisas de tal forma que não o irrite, tenta diminuir a sua presença com ele, né, e por aí vai, né? Quando ele é demonsta, fica em silêncio, para que não bote lenha na fogueira, né? Então, você tem várias possibilidades de lidar com isso. E essa possibilidade, né, ela vai sendo experimentada na juventude e vai lidando dentro do nosso possível, né? E a gente traz isso para a vida adulta, só que a gente traz isso, né, principalmente o que a gente chama de neurótico, né? De neurótico todos nós temos um pouco, né? Mas, enfim, de, né, uma neurose mais
funda, né, mais forte, né, a neurose é exatamente essa restrição de possibilidades de lidar, né? É interessante, o cara que eu trabalho, ele tem um conceito de contato, né? Contato com as pessoas, contato com as coisas, né? Você tem o externo, né, que você observa, né? Então, vocês estão me vendo aqui, tem um quadro atrás, né, do John Lennon, tem uma luminária ali que nem está acesa, enfim, tem coisas atrás que vocês estão percebendo, né? E eu estou falando aqui, parará. Mas cada um tem um sentimento dentro de si a respeito dessas mesmas coisas, dessa mesma imagem, né? Ou desse mesmo filminho, já que eu estou me movimentando, né? Então, o Reich fala que contato não é só perceber o externo, mas é perceber o externo e perceber o que a gente sente com aquele externo, né? Para alguns de vocês, eu vou ter uma figura assim, familiar, né? Tranquila. Para outros, vai ser uma figura esquisita, né? Ah, não gostei do Pedro, né? Às vezes você não precisa nem falar. Não sei se você já tiveram essa experiência de conhecer alguém, a pessoa nem falou e você tem um aporte, né? Uma sensação que aquela pessoa, você não cruza com ela, né? Não cruza e é isso. Racionalmente é muito difícil você descobrir por que não cruza. Você pode até, na convivência com a pessoa, até descobrir algumas coisas, né? Mas que não dão conta dessa primeira impressão. A impressão energética, é uma troca, né, entre as duas pessoas. E tem outras pessoas que a gente gosta de graça, né? Alguma coisa... Pá. Se você pensar, por exemplo, o apaixonamento, né? Por que a gente se apaixona por uma pessoa? Se botar uma lista de prós e contras, né, racionais, que você observa, que você tem consciência, né, dificilmente você vai chegar a uma conclusão, eu estou apaixonado porque ele tem 22 índices positivos e só 5 negativos. Não é por aí, né? Paixão é uma coisa que vai além disso, né? Paixão, às vezes, tem a ver com um sorriso que lembra um tio seu que na infância foi muito legal contigo, né? Paixão é uma maneira de ser, né, da pessoa que é parecida com seu pai, que você curtia. Enfim, paixão é inconsciente. Paixão, você não tem clareza do porquê você se apaixona, né? Você pode ter a clareza até porque que você, depois de uma paixão, essa paixão é quebrada. Isso sim, né? A pessoa pronta, não sei o que e tal, isso sim. Mas por que você se apaixona, principalmente no início, né? Aquele início, é muito difícil. Por quê? Porque nós temos uma parte muito inconsciente, né? Então, esses mecanismos de defesa que eu falei, né, essa couraça, segundo Reich, ela é, antes de tudo, inconsciente. Nós construímos ela sem ter consciência dela. E é isso um pouco que a terapia faz, né? A terapia, uma terapia analítica, né, psicanálise e tal, ela aponta, né, as suas defesas, de como você se defende, né, e do que você se defende. E por que você se defende dessa forma, né? Então, se você se defende com sonolência, como eu dei o exemplo lá atrás, né, perante uma situação de raiva, né, e você vai vasculhando a vida da pessoa e descobre que o pai dela tinha uma expressão muito raivosa, né, e a defesa da pessoa era ter sono, né? E aí você descobre que o sono, né, foi construído, né, através desse mecanismo de defesa, só que é inconsciente. A pessoa não tem consciência. E quando ela passa a ter consciência, de um modo geral, o que a gente chamaria de sintoma, né, essa sonolência, sintoma, né, o cara está na maior festa e está numa conversa lá e o outro está com raiva e desagradou ele, dá um sono, com som alto, com tudo, dá um sono profundo, né? Então, no processo analítico, você vai descobrindo, né, esse mecanismo de defesa. O Reich tem uma outra via, além dessa, porque permanece essa, né? De você perceber
como a pessoa se defende. O como é muito importante para o Reich, né? Talvez até mais importante que o conteúdo. Né? A pessoa relata, por exemplo, assim, vou dar um exemplo bem radical. O seu cliente está te falando para você, está dizendo assim, minha mãe morreu, e sorrindo. Né? E ele gostava da mãe, claro, né? Podia ser um alívio a mãe morrer, mas no caso ele gostava da mãe. Então tem algo errado aí. A expressão dele, como ele diz isso, não está condizente com o conteúdo. Tem uma contradição aí, né? Vamos pegar um outro exemplo, né? Uma pessoa que é muito raivosa, né? Que tem explosões de raiva. Aí uma situação que o sujeito tirou uma coisa na casa dele, né? Um filho tirou uma coisa do lugar e esqueceu de botar, né? E aí o cara explode, né? E aí aquela situação, ela não é condizente, né? A carga da emoção é muito maior do que aquela situação. Então você desconfia de alguma coisa, né? Que aquela primeira frustração, vamos dizer, pô, meu filho não colocou a coisa no lugar, essa casa vira uma bagunça e tal, seria uma coisa simples, né? Momentânea, aí você pegaria o negócio, botaria lá, e quando seu filho encontrasse seu filho, pô, bota no lugar, cara, né? Numa boa e tal. Mas em vez disso, você tem uma explosão. Então, na verdade, aquela pequena raivinha, ela abriu uma janela, né, para várias raivas que você não colocou, né, por outros motivos, com seu chefe, né, com seu pai, e por aí você vai descobrindo, e aí abre e junta todas aquelas raivas que não foram colocadas, que não foram digeridas naquele processo. Né? É um caderninho negro das emoções, vamos dizer assim. Né? Um caderninho das coisas, né, não tão legais. Né? E aí o acúmulo é desproporcional. Então, o que a terapia faz? Ela vai catalisando um pouco esse processo para a pessoa ir ter consciência, né, primeiro, dos seus mecanismos de defesa, né, que ela não tem, né, que ela não consegue por si própria perceber. Né? E tentar entender a raiz disso, né, para ela romper esse ciclo vicioso, né, romper essa historinha que está fixada dentro da pessoa. Né? E com isso libertar a pessoa de ter outras possibilidades de lidar com a vida. Né? O Reich tem um outro caminho, além da palavra, né? Além de tornar consciente, porque a couraça, né, que eu falei, né, que é a expressão corporal dessas defesas, né? O que acontece? Ela é no corpo. Né? Então, por exemplo, se você tem uma dificuldade, né, de falar as coisas diretamente, falar principalmente não, né, você pode ter um bloqueio na garganta, você pode ter um bloqueio no céu da boca, você pode ter um bloqueio na respiração para diminuir a carga, né, que eu já expliquei. Né? Então, essa carga passa a emoção ter menos carga e ser mais controlável. Você pode controlar a sua raiva. Né? E esse é um mecanismo de defesa. Mas ele está no corpo. Né? São músculos que são contraídos, né, que estão no corpo. E aí você pode tocar esses músculos. Pessoal, alô? Eu acho que Oi, caiu, Pedro. né? 2 minutos ele volta já. Olha só, não se encabulem de fazer perguntas, de interromper, né? Não precisa esperar ele concluir propriamente. Já ele volta.
faz parte. Algum de vocês já tinha essa vivência com terapia corporal? E com terapia Haishana? Não. Está voltando. Pedro está voltando. Não? Não. Nunca tinha acessado. Interessante. Todo o fundamento, né, da terapia corporal é que as vivências vão produzindo registros no corpo. E esses registros, dentre eles, as coraças. As coraças são sistemas de defesa que nós vamos produzindo nos nossos corpos para nos proteger das emoções indesejadas pela gente, aquelas que nos causam sofrimento. E, Paulo, eu cheguei atrasada, né, na conversa, no bate-papo, eu não peguei se ele chegou a comentar isso, mas já que tu está ampliando, será que essas couraças, elas sempre são criadas de forma consciente? Elas podem se dar de forma inconsciente? Elas sempre se dão de forma inconsciente. Certo. Por isso que elas se instalam em nós de uma forma que a gente, quando vai ver, quer dizer, a gente não percebe que ela que nos impede de realizar algo que desejamos ou de acessar algum espaço que nós queremos. E dá para dizer, então, que a terapia, essa técnica que ele está explicando, ela auxiliaria a reconhecer, então? Auxiliaria não só a reconhecer, como a dissolver as coraças. Estão me ouvindo agora? Sim, Pedro. Vai lá. Porque eu voltei, mas voltei sem som, não sei porquê. Enfim, coisas da tecnologia. Desculpe aí, é que eu estou fazendo num computador que não é meu, e eu não vi, estava descarregado a fonte. Aí a bateria deu um tempo, funcionou e depois descarregou. Mas, enfim, essa técnica do corpo, ela também faz com que você perceba as couraças, né? Que é a pergunta da Cláudia. Você vai perceber, por exemplo, um homem grande, forte e tal, falando assim com uma vozinha fina. Isso é uma couraça, entendeu? E tem como formas de trabalhar isso e entender também, né, o porquê que aquela voz foi afinada, né, que contrações tem nessa garganta para que a voz saia dessa maneira. Então, como a pessoa fala, né, ou como a pessoa atua, age, como as pessoas têm o hábito, é fundamental. O Reich chamava esse perfil todo de caráter, né? E ele tinha alguns caráteres específicos, né, que nos ajudavam a entender as pessoas que estão na nossa frente, né? Não tentar encaixá-las no caráter, né? Mas entender certas dinâmicas de defesa, né? Certos funcionamentos de defesa, para que a gente possa detectar isso na pessoa que está ali na nossa frente. E também, tanto do ponto de vista de observação desse corpo, das atitudes que a pessoa tem, como do ponto de vista de como esse corpo está forjado, né? Conformado, né? É uma forma, né? A nossa convivência, né? Afetiva, familiar, depois escola, religião, né, política, tudo isso vai nos conformando. É claro que a base familiar é mais forte, porque a gente é mais plástico, né, quando pequeno, né? Então, a gente é mais lábio, né? Então, essas couraças, né, essas contrações, essas conformações corporais iniciais, elas são mais fortes, né? E a gente, quando é adulto, a gente tem mais uma possibilidade de lidar melhor com as coisas, né? É a tal da nossa bagagem, né?
E, então, a gente já passou por algo similar, então a gente já tem possibilidade de lidar com aquilo, pelo menos para amenizar um pouco a nossa dificuldade, né? Bom, então, oi, diga. Oi, boa noite. Boa noite. Meu nome é Ilma, e Tá. eu comecei a fazer terapia, mas nunca tinha visto essa abordagem sua, né? Eu comecei a fazer terapia um pouco antes de perder minha mãe, em 2020, Uhum. e depois, agora eu estou fazendo terapia da autocompaixão, só que eu não sabia dessa sua terapia. Ocorre muito comigo sensações muito difíceis, de medo mesmo, quando eu me deparo com interações, sabe, humanas. E o que fazer, Paulo, assim, pragmaticamente, não é uma bola de cristal, né? Eu penso que tudo seja paulatino, mas para aliviar essa tensão toda, o medo, porque depois é que vem a insônia, no meu caso, né? Depois que eu passo pelo processo de estresse, vem a insônia, vem o choro, vem a depressão, né? Existe, assim, algo para se fazer para amenizar quando você se depara com uma situação de estresse. Eu já fico ansiosa e tensa antes, porque eu sei, né, como vai ser, por exemplo, uma reunião, né, de trabalho, e se tiver, assim, alguma dica para dar para a gente, né, para mim, por exemplo, para fazer, sei lá, tocar em algum ponto do corpo, para melhorar o meu medo, o meu estresse, minha vontade de chorar, não conseguir falar. Isso tudo que você falou, eu sinto. Ficar com a voz embargada, não conseguir falar, enfim. Olha, não existe uma receita de bolo, porque é uma interação muito particular. Cada um tem a sua história e vai construindo a sua coraça, né, de uma certa forma. Mas eu posso tentar falar algumas coisas gerais, não sei se vai te ajudar ou não, né? O primeiro passo você já deu, que é ter clareza, consciência do seu incômodo, né, ao falar para mais pessoas, interagir com mais pessoas, né, pelo que eu pude entender. Né? Então, já tem um foco aí. Né? Você, quando está com pessoas conhecidas, a 2 ou a 3, né? Talvez dois casais, uma coisa assim, é mais tranquilo. Quando tem mais gente, isso é problemático, e quando você tem que se expor, é mais problemático ainda. Então, assim, a primeira coisa que você tem que sentir é o que pega. Né? Você falou de coisa de trabalho. Tem cobrança? Você se cobra ser perfeita, né? Você se cobra muito não desiludir o seu chefe, né? Ele tem uma expectativa, né? Colocar. Você tem que começar a pensar o que é mais importante para você nessas situações e que gera tanto medo, né? Esse seria um segundo passo, né? O primeiro passo é a consciência desse medo, né, a consciência das dificuldades que geram todo Tem uma técnica muito boa, né, que muita gente faz, né, quando você vai dar uma palestra, tal, assim, é claro, dependendo do espaço, mas, gente, eu estou muito nervoso. Quando você fala isso, já tirou assim meio quilo das costas, entendeu? Eu estou muito nervoso. Todo mundo já sabe que você está nervoso, né? Então, esse primeiro medo das pessoas perceberem que você está nervoso, você já jogou fora. Né? É claro que ainda vão sobrar outros medos. Né? Mas pelo menos isso. Estou nervoso. Gente. Tá? E aí vai tentando falar. Essa é uma dica. Né? A outra coisa, se você tem... A sua profissão é muito importante para isso, muita gente faz teatro. Né?
pega uma escolinha de teatro para expressar, porque tem que falar no grupo e tal. Como é um grupo de teatro, normalmente a aula de teatro permanece as mesmas pessoas, você vai acostumando, mas ao mesmo tempo é uma multidão, quer dizer, é uma espécie de passagem, né, um pouco mais próxima de uma multidão mais desconhecida ou de pouco conhecimento, ou conhecimento profissional mais distante e tal, né? Essa seria alguma dica. Agora, trabalhar isso profundamente, era preciso conhecer a tua história, né? Entender quais foram os momentos lá na infância que você teve mais medo, né? E aí é pensar como é que você era na escola, qual a cobrança dos seus pais com notas, né? Ou com os professores, com as autoridades, né? Ver como é que você reagia a isso. Então, é todo um processo para se descobrir e ir mais fundo para desarmar esse mecanismo, né? Agora, é interessante a gente pensar, né, que a Fernanda Montenegro, uma vez eu vi uma entrevista dela, já tem um tempinho, né? E uma repórterzinha mais nova da Globo e tal, mais ingênua, assim, ela ia estrear uma peça, né, de teatro. E aí a repórter chega assim: oi, Fernanda, você que é a nossa dama do teatro e tal, não sei o quê, você está estreando, você não fica nervosa, né? Aí a Fernanda falou: não, eu fico nervoso, toda estreia tem um nervosismo, né? E eu só vou me acalmar quando os holofotes estão, né, em mim, eu começo a minha fala, aí eu vou me acalmando e depois sai. Né? Mas há um nervosismo. Por quê? Porque é o nervosismo normal, né? A gente tem uma adrenalina, a gente está pronto para uma situação, a gente tem aceleramento do batimento cardíaco, a adrenalina é jogada no sangue, né? A gente tem uma série de atitudes corporais, né, que expressam aquela prontidão para começar a coisa. Quando você começa e está funcionando, você vai relaxando, relaxando e se sente mais à vontade, né? A não ser que você faça isso por muito tempo, aí vai cada vez diminuindo mais essa tensão, mas há uma tensãozinha, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas os americanos usam muito o estresse positivo, né? É um estresse natural, é um estresse normal, que é uma prontidão para uma ação, né? Agora, quando ela é demais, ela às vezes paralisa a gente, né? O medo é necessário. Se a gente não tivesse medo, a gente não olhava para um lado e para o outro e ia atravessar a rua e era atropelado. O medo é necessário. Apesar de não ser uma boa emoção, ela é necessária, né? Agora, o medo demais nos paralisa. O medo demais faz a gente fazer coisas que a gente normalmente não faria, né? Então, é essa situação, né? Então, você tem que lidar um pouco com isso. Acredito que não tenha te ajudado muito, mas pelo menos dá uma ideia, né? E, assim, é interessante, né? Eu não conheço essa terapia da compaixão, mas é interessante, um viés moderno, né? Assim, mais místico, dizer assim, ou até religioso, dizer assim, não, a raiva é feia, a raiva não é boa, a gente não deveria ter raiva. O problema é que a gente não faz isso por decreto, né? Não é a nossa vontade de dizer assim, a partir de hoje eu não estou mais raivoso. Não existe isso. A Cláudia está com a mão levantada. É a autocompaixão de ter paciência com seus próprios erros e, aos poucos, justamente ter essa autoconsciência que você falou, tem em comum com a sua vertente também, entendeu? Obrigada. Nada. Pode falar, eu não estou vendo a mão aí, eu não estou vendo a Cláudia, então é porque eu acho que já está cheio o bloco aqui, eu não vejo todo mundo. Pode falar quem levantou a mão aí. Ninguém levantou a mão? Então tá. Então, basicamente é isso, né? Quer dizer, não é um decreto, né? Não é pela vontade, não é assim, ter consciência dos nossos sintomas, das nossas dificuldades, da nossa maneira, é um passo, né? Mas isso não resolve, porque a nossa emoção, ela está no nosso corpo, né? Então, ela está funcionando, independente da nossa razão.
Isso já é um início de neurose, porque, na verdade, a nossa razão, né, ela é construída, né? A criança, quando ela é pequena, né, ela tem movimentos corporais, ela não pensa assim como a gente pensa hoje, né? Então, ela vai lá, ela vê uma coisa interessante, ela quer chegar perto, né? Aí ela vai com a mão. Aí tem um obstáculo, né? Vamos dizer, o troço está lá em cima. Ela vai lá com a mão, pum, bateu, não chegou. Né? Aí, depois de um segundo momento, ela vai lá, mais uma vez, bateu, não chegou. Aí tem um momento que ela levanta mais a mão e passa, e vai até o negócio. Aí isso vai se repetindo, né? Isso é uma ação motora, vai se repetindo até o momento que ela vai direto. Né? Ela entende que ela tem que levantar mais a mão para chegar no objeto, e aí, nesse momento, ela abstrai. Aí começa a construir o nosso pensamento. Né? Então, o pensamento ele nasce agregado como uma expressão de adaptação do nosso corpo. Né? E só que, às vezes, né, quando a gente precisa se defender, ele começa a ter uma autonomia muito grande e ele se volta contra a gente. Então, insônia, por exemplo. Né? A gente está lá relaxado, pô, vou dormir e tal, não sei o quê. Aí a gente começa a pensar, não, mas amanhã tem que fazer isso. E eu deixei de fazer aquilo lá embaixo. E será que eu desço? Mas eu já estou deitado. Aí você começa a fritar, né? A cabeça vai... E você não consegue dormir, porque a cabeça não está deixando dormir. Né? Então, nesse momento, o nosso pensamento, que deveria estar em função das nossas emoções, né, dos nossos desejos, não, ele está contrário. Né? A gente quer dormir, nosso corpo precisa de dormir, e a cabeça está lá, e não levando a nada, porque leva a uma masturbação. Amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã você vai pensar nisso. Né? Eu vou pegar um Uber, não, eu vou pegar um táxi, vou pegar um ônibus, vou a pé, não sei o quê. Esse raciocínio é para amanhã, não é para hoje. Que você está deitado, isso está atrapalhando. Né? Então, a inteligência, né, no nosso raciocínio, ele pode transformar, né, inicialmente ser uma adaptação, ser uma ajuda, né, profunda para a nossa vida, ele pode se voltar contra a gente, contra nossas próprias emoções. Uma pessoa muito racional, ela tem um grande problema na vida, porque é racional demais. Ela não deixa, o que faz a gente fazer escolhas é o desejo, e o desejo é emoção. Né? A gente prefere o Joaquim do que o João, é por um desejo. Não é uma lista. Né? Não é uma lista de, o Joaquim é legal, o Joaquim é rico, o Joaquim não sei o quê. Não é uma lista. Né? Então, é isso que a gente tem que permitir fazer. Tá? Então, assim, a terapia, né? Existem outras terapias, o TCC e tal, não sei o quê, mas são terapias que eu não acredito muito, né? Porque exatamente porque é isso que eu falei, são terapias da razão, né? São pessoas que tentam entender as coisas, né? E, na verdade, a gente precisa ir além de entender, a gente precisa sentir. Né? Se a gente sente, a gente desfaz os mecanismos. Né? E isso só pode ser ou falando uma palavra numa relação afetiva forte, no momento certo, né, que toque aquela pessoa, e aí ela se dê conta de alguma coisa na vida dela, e aí pode ser que ela se liberte, né? Ou então tocando o próprio corpo, que está rígido, está encoraçado, né, está em alerta o tempo todo quando não há perigo. Né? Você vê perigo em situações que não tem perigo. Né? Então é isso. Então falar para uma multidão, por exemplo, sempre, né, pode ser para uma pessoa sempre risco. Né? Principalmente se for uma coisa profissional, né, que ela tem que mostrar alguma sapiência, tem que mostrar que sabe daquele trabalho, tem que demonstrar o seu trabalho. Né? Eu tenho uma cliente que ela é representante, né, a vendedora, e a equipe dela, uma vez por mês, faz uma coisa entre eles mesmos, os próprios representantes, né, da pessoa vender um produto. E aquilo para ela é um suplício.
né? E a gente vem trabalhando, cada vez está melhorando isso, mas é um suplício, porque ela se cobra muito de uma perfeição, e principalmente se da chefia, né, tem vamos dizer, uma expectativa, né, positiva para ela. Quanto mais a chefia tem uma expectativa positiva, para ela é pior. É interessante. Então, isso que é uma coisa muito particular de cada um, a gente tem que desconstruir como se fosse uma cebola, né? A couraça, ela vai sendo montada como uma cebola. Então, a gente vai primeiro tirar o que está mais externo, né? Ou, como um ditado popular, comer o mingau pelas beiradas, né? Não dá para ir, você diz, o seu pai era raivoso, não sei o quê, por isso você tem medo de falar. Não dá para ser tão direto. Você tem que construir no dia a dia, no cotidiano, né? Nas pequenas coisas que possam ser assimiladas, coisas que possam vir à consciência, trazer um certo tumulto, mas que dê para vir, né? Não adianta, cada um tem o seu time, o seu tempo, né, de maturação, né? Quem cozinha sabe, né? Se você passa do tempo, não fica boa a comida. Ou se você tem pouco tempo, também não fica boa. Tem um tempo certo da coisa ser certa. É isso. A terapia é um processo que a gente tem que respeitar muito o movimento do outro. E para isso a gente precisa perceber o movimento do outro, né? E nesse sentido, o terapeuta ele precisa ser terapeutizado. Porque, como eu falei, a história do contato, né? O contato não é só o que está externo, mas é o que está externo e o que você sente a respeito do externo. Então, o contato profundo é isso, né? Então, para isso, você precisa estar minimamente desencoraçado. Não precisa ser um super-homem da não neurose, né? Não existe isso. Mas você está minimamente desencoraçado para ter uma sensibilidade de perceber quem é que está ali na sua frente, como ela funciona, e tentar ajudar, de alguma forma, a ela perceber isso e se livrar, né, desse funcionamento que está ou rígido, né? Às vezes funciona, mas para todas as situações não é funcional, ou é disfuncional em qualquer situação, né? Então, ela precisa se libertar e ter mais possibilidades de lidar com as coisas da vida, seja elas quais forem, profissionais, pessoais, né, amorosas, enfim, né? Bom, não sei, Paulo, eu dei uma geral, acho que a gente podia abrir para perguntas e ver né? Sim, a Cláudia está querendo fazer pergunta. Cláudia? Fala aí, Cláudia. Oi, certo, tudo bem, pessoal? Desculpa, meu celular estava dando pane e eu baixei a mão quando não era para baixar. A pergunta que eu gostaria de fazer inicialmente desculpa se ela for muito boba, tá? Mas em algum momento, a couraça pode ser positiva para o desenvolvimento de uma pessoa? Olha, o sintoma, né, a couraça, né, as coisas, elas são uma tentativa de vida. Né? É uma tentativa de vida. Não é a melhor tentativa, não é o melhor caminho, mas é uma tentativa de vida. Sabe aquele ditado, o feitiço vira contra o feiticeiro? Lá atrás, pode ser que uma atitude, né, que você tomou e tal, funcionou mais ou menos, né? A meia bomba. E você conseguiu lidar com aquela situação. Aí, no decorrer do tempo, né, e você vai usando aquilo. Aí, outra vez não funcionou tão bem, com outra pessoa não funcionou tão bem. E aí sim vai. Né? Então, existe um lado positivo que é o lado sempre da vida. Né? O Freud achava que existia uma pulsão dentro da gente, que ele chamava de pulsão de morte. Né? E essa coisa era exatamente de uma mola, né? uma tendência a repetirmos compulsivamente, né? As coisas. O Reich já não. O Reich acha que essa repetição que a gente tem, né, de usar esses mesmos mecanismos de defesa e tal, ainda é uma tentativa de vida, né, de buscar a vida. Eu fecho com isso. Né? Então, mesmo uma couraça, ela tem um lado. Vamos pegar assim um exemplo mais geral, né, de uma personalidade. Um tímido, né, uma pessoa que é muito tímida. Olha, o tímido, ele tem medo.
tem medo das pessoas, tem medo do julgamento das pessoas, o que as pessoas vão achar dele. E ele acaba não se colocando em situações que são fundamentais, sejam situações amorosas, ele não paquera, no meu caso, né, a menina que ele está afim, né? Ou ele não chega perto dos amigos que ele está afim de ser mais amigos. Profissionalmente, ele não se coloca em reuniões, né, para o chefe dele ver e as opiniões dele. Né? Então, essa timidez, ela prejudica. Né? Por outro lado, o tímido, ele, exatamente porque ele observa muito, ele fala pouco, ele observa muito, ele pode desenvolver uma sensibilidade muito grande das pessoas. E isso é positivo. Né? Então, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? É aquela história do copo com água pela metade. Né? Um vai chegar e dizer, esse copo está meio cheio. Está meio cheio. Aí o outro vai dizer, não, esse copo está meio vazio. Depende do ponto de vista, né? Depende de como você entende aquilo. Né? Então, assim, fechando a tua pergunta, voltando a ela, né? Nesse sentido, a couraça em si é uma tentativa de vida ainda. Né? É uma tentativa de lidar com aquilo que ele não está conseguindo lidar. O problema é que depois isso vai se estruturando. A repetição do funcionamento, ele pode gerar, inclusive, estruturas de funcionamento mais crônicas. Né? Então, vou dar um exemplo assim. Por exemplo, o negócio da raiva que eu falei. Né? Um pai muito raivoso, né? Tal. Então, a criança, quando vê aquele rosto do pai perto, aquilo é assustador para ela, ela não sabe o que fazer com isso. Então, o que ela pode desenvolver? Não enxergar direito esse rosto. Né? Então, você vai desenvolver uma hipermetropia, né? Que é o medo de você ver você não ver bem perto. Por quê? Porque aquele rosto raivoso é perto, é chegado. Né? Então, você restringe o seu mundo. Né? Ou você pode desenvolver uma miopia. Você tem medo de muitas coisas. Então, se você tem medo de muitas coisas, é melhor restringir esse mundo, para ter menos coisas para você ter medo, porque você não enxerga longe. Né? Então, o funcionamento repetitivo, ele vai tomando forma. Né? Então, ele vai dando uma forma para o globo ocular, que vai tendo uma forma de fazer o foco. Né? De um jeito ou de outro. Né? Então, esse é que é o problema da couraça. Né? É que, gradativamente, ela se cronificando, ela dá ruim. Não é uma coisa boa. Mas, inicialmente, ainda era uma tentativa de vida. Tá? Não sei se te respondi. Mais alguma pergunta? Sim, obrigada. Uhum. Pessoal, eu acho que tem uma coisa importante a gente realçar nisso que Pedro está chamando a atenção da gente, é que ele está dando exemplos. Isso não quer dizer que todo mundo que tem miopia desenvolveu a miopia porque é uma couraça nos olhos, ou vice-versa, ao contrário, etc. Isso não são formas... Não, sim. Desculpe, mas é verdade. Toda a miopia é uma couraça e toda a hipermetropia é uma couraça. A não ser que tenha algum problema físico na infância. Fora isso... É isso que eu estou dizendo. Não é uma forma matemática. Né? São questões multifatoriais. Tem problemas físicos, problemas genéticos, uma série de questões que interferem na operação do organismo. Dentre delas, as vivências que a gente vai tendo. Né? Mas, Pedro... A gente tem doenças, deixa eu só aproveitar o comentário seu que foi bom, a gente tem doenças que o Reich chamava biopatias, né? Que são doenças que são construídas pelo próprio organismo. Vou dar um exemplo bem claro que muita gente tem, alergia. Isso é uma biopatia, o nosso próprio organismo constrói. Ele deveria, naturalmente, pela vida, né, pelo impulso vital, se defender de certas coisas. Se você botar uma pimenta na boca de um bebê, todo bebê vai cuspir e jogar fora. Tem adulto que adora pimenta. Então, a gente conforma,
né, a vida. Às vezes positivamente. Eu gostar de pimenta não é necessariamente uma couraça, tá, gente? Eu estou dando esse exemplo como a gente vai para o oposto, né? Então, é interessante como a gente vai se moldando e construindo uma maneira de ser. Algumas coisas nessa maneira de ser são legais, não nos atrapalham. Outras nos atrapalham. A terapia trabalha nessas que atrapalham, né? E não nas que não atrapalham. Às vezes é o jeitão de ser do sujeito, né? Então, você não vai transformar um tímido num extrovertido, nem um extrovertido num tímido. Não existe isso, né? Mas você vai achar um bom termo, não é nem um meio termo, é um bom termo para cada um de lidar com essa funcionalidade, né? De tal maneira que ele seja feliz, né? E felicidade também é um conceito interessante. A gente pensa muito em felicidade em prazer, alegria, né? Que tem esse lado também. Mas felicidade é também saber lidar com os limites e os problemas que a vida nos coloca. Quanto melhor você lida com isso, mais feliz você é, né? Porque você obtém prazer e lida com as dificuldades. Então, é esse equilíbrio necessário. Fala aí, Paulo. Desculpe eu interromper, mas é que o negócio... Nada, é isso mesmo. Assim, uma questão que você não abordou, e eu acho muito interessante, sempre em Reich, é o posicionamento das coraças mais frequentes, né? E que ele traz também são coincidentes com chakras indianos, né? Isso eu acho muito interessante, essa leitura que é feita e que traz essa similaridade de leitura. Como dizia o velho Freud, às vezes um charuto é apenas um charuto. Uhum. O Reich nunca fez qualquer conexão com chakras, tá? Sim, eu sei. O que eu estou dizendo é que elas reafirmam um conhecimento milenar, é isso que eu estou querendo dizer. Porque os chakras, primeiro, são energéticos, né? E o Reich veio do corporal para o energético, né? Ele começou a perceber que... Porque, assim, hoje em dia, existe quase uma entidade chamada Senhor Cérebro, né? Que comanda tudo. Você lê assim, a depressão, é o cérebro, né? O cérebro, ele é meio contraído, né? As lacunas do cérebro, você vai tirar do neurótico, tem umas lacunas maiores e tal. Só que isso é consequência, isso não é a causa, né? Quem é que comandou esse cérebro? O cérebro é mais ou menos um produtor executivo. Ele não é o chefão. O chefão são nossas emoções, né? As nossas emoções, que é a energia, né, é que manda o cérebro fazer certas coisas, né? E depois, a partir de um certo momento, o cérebro já age sozinho, porque ele aprendeu, né, aquela codificação, aquela funcionalidade. Mas o que rege a gente é as nossas relações emocionais, né? E todo mundo quer resolver, né? Ok, você tem uma depressão, tem um antidepressivo, mas o que é o antidepressivo? É porque você produz, o depressivo, ele produz pouca serotonina, né? Ou ele capta serotonina demais, então ela não fica circulando. E o antidepressivo, ou ele estimula a criação da serotonina, que é um neurotransmissor, né, que também age, faz a gente ficar mais leve, feliz e tal, né? Então o remédio, ele age nesse mecanismo corporal, mas a depressão não é só isso, né? Se você para de tomar um remédio, você volta a ficar deprimido, entendeu? Para você desarmar essa coisa, você precisa entender que a depressão é a inibição da agressividade natural, né? A tristeza, que a gente liga muito à depressão, ela é secundária. A gente fica triste porque não consegue as coisas. A gente fica frustrado. Mas o que está inibido a gente é o vem cá, meu bem, né? Eu quero isso, eu vou lá pegar. E isso é que é inibido, esse movimento de ir lá, né? Aqui na depressão. Então, aí cada história é de um jeito, né? É porque você foi frustrado em todos os seus desejos, você tentou lá, não conseguiu, tentou outra vez, não conseguiu, tentou outra vez, não conseguiu, tem uma hora que você desiste. Você não tenta. Você deixa de tentar, né?
E é interessante, né? Porque assim, o não que está no outro, ou está numa entrevista de trabalho, ou está numa coisa amorosa, é um não sazonal, é um não daquela situação, daquele sujeito, né? Agora, o não que a gente carrega, se a gente bota esse não para dentro e carrega dentro de si, em qualquer situação a gente leva o não. Então, a gente já previamente já não consegue. Então, nem tenta. Isso é depressão. Mais alguma pergunta ou algum comentário, Paulo? Você que tem um certo conhecimento e tal, quer comentar alguma coisa? Eu continuo aqui. Assim, eu vou colocar para vocês uma faceta de Pedro, que Pedro não colocou aqui. Pedro foi o primeiro professor que eu tive de massagem na vida, né? Há 40 anos atrás, exatamente. Ele é um excelente massagista e opera muito na terapia, como psicoterapeuta, ele se utiliza muito de massagem, né, Pedro? Qual é a função da massagem dentro do processo reichiano, Pedro? Terapia reichiana. Então, o Reich, ele não dava esse nome de massagem, né? Só que ele fazia algumas coisas que hoje em dia a gente sabe que são ações de massagem, né? Mas ele não fez um corpo, né, vamos dizer, de massagem. Uma escola lá no México, né, que é a Denise, que é minha sócia, Denise Lessão, minha sócia no Instituto, né, Instituto de Formação e Pesquisa Willy Reich, que eu sou coordenadora, ela é também outra coordenadora, nós somos 5 coordenadores. Ela aprendeu lá no México que lá eles têm um desenvolvimento dessa massagem. Depois veio uma pessoa chamada Gerda Boyce, que era uma inglesa, né, e desenvolveu a biodinâmica, a massagem biodinâmica, né. Eu tive o prazer, né, e a sorte, vamos dizer assim, de trabalhar com uma pessoa que estudou lá na Inglaterra e fazia esse tipo de terapia em mim, né. O que a massagem causa? Ela consegue botar você funcionando no parasimpático, que eu falei lá atrás, ou seja, nesse funcionamento do organismo como um todo, relaxado, né? Então, a couraça, a grande maioria das couraças, né, elas são couraças tensas, elas são hipertônicas, né? Ou seja, há uma prontidão dos músculos, né? Mesmo não havendo perigo, você já está na prontidão para o alerta, né? E a couraça, ela consegue, a massagem, ela consegue abrandar gradativamente esse processo, né, dos músculos e faz com que você venha a funcionar no parasimpático, coisa que, pela própria forma de você viver, não está conseguindo muito, né? Está tendo insônia, que é uma expressão né, de não funcionamento dessa maneira de estar relaxado, você não fica tenso em qualquer situação, seja amorosa, seja de trabalho, né? Então a massagem ela vai fazendo experimentando, né, o organismo, experimentando uma outra possibilidade que está dentro dele, né, que sempre esteve, de funcionar, né? E o contraste, né? Quando você relaxa no final da massagem, eu sempre peço assim, como você estava quando você chegou, né? E agora, como é que você está? Mas, poxa, eu estava muito tenso, eu estava ligado, nossa, minha cabeça não parava de pensar, mesmo quando você começou a massagem, ainda pensava um monte de coisa, e no final, não, os pensamentos foram passando, eu fiquei mais na sensação, tem gente que dorme, tem gente que fica naquele meio no sono, meio acordado, né? Então, a função da massagem é essa, né? E você pode também trabalhar isso pedindo para a pessoa fazer algumas coisas, né? Como, por exemplo, Pedro? Por exemplo, morder uma toalhinha, botar aqui e rodar os olhos. O que é isso? Você vai trabalhando a raiva. A raiva, ela pode ser uma raiva oral, ela pode ser uma raiva ocular, ela pode ser uma raiva da voz, né? Ela pode ser uma raiva do peito, né? Aquele peito ferido, né?
das desilusões amorosas, ela pode ser uma raiva pélvica, né? Então, você transa agressivamente com a pessoa que você ama, né? O amor e a sexualidade, eles não estão encaixados, estão desencaixados, né? Então, é isso, a raiva pode estar em vários lugares do corpo, né? E cada lugar tem uma expressão e uma contração, né? Uma couraça específica para inibir essa expressão. E quando ela sai, você se alivia. Aí você passa a lidar com essa agressividade de uma maneira mais funcional, né? É claro que se alguém está pisando no seu pé, você diz, você está pisando no meu pé. Aí o cara não tirou o pé de cima do seu pé, você vai e empurra o cara, né? Há uma gradativa funcionalidade para você lidar com as coisas do mundo. Se um assaltante vem, passa aí a carteira, aí você está puto da vida, porque o cara está te roubando, você não vai, sua filha da puta, porque o cara vai dar um tiro em você, né? Mas aí passa a situação, você vai lá na delegacia, faz o BO, tenta descrever o máximo possível o assaltante, torce para ele ser preso, para acharem a sua carteira, você desabafa com os amigos, né, com o seu companheiro, com a sua companheira, né? Fui assaltado, que merda, perdi o salário inteiro, não sei o quê. Então é isso. Pedro, Oi. querido, é uma questão, né? Você citou a raiva, né? Eu falei do medo, né? Uhum. O sentimento de desilusão, né? Desesperança que causam frustração, né? Como a terapia corporal ajuda nesses sentimentos? Então, a desilusão, né, como a própria palavra diz, é não ter mais ilusão, né? Ou vamos transformar em ilusão como desejo, né? Aquilo que eu estava falando da depressão. Você deseja uma coisa, vai lá. Aí você joga energia, está com energia, vai lá, chega, não consegue. Aí você volta meio assim, né? Da outra vez você vai, não, agora eu vou conseguir, vai lá, aí não consegue. Aí vai outra vez. Chega um ponto, para algumas pessoas, que a pessoa desiste de tentar. Isso é desilusão. É achar que você não tem a capacidade de correr atrás daquilo que é importante para você. Né? É não ter motivos de viver. Né? Eu vou contar uma história de obviamente, eu não estou citando nomes aqui, tá? O sigilo da terapia é importantíssimo, mas eu estou falando só de um casozinho. Na época, né, que surgiu o HIV, né, ainda não havia aqueles coquetéis que tem hoje, né, que a pessoa não corre tanto risco de vida. Corre ainda, mas é um risco menor. Né? Naquela época era quase uma sentença de morte você ter o HIV. E uma cliente minha, né, pegou o HIV, né? Ela transou com uma pessoa, a pessoa não avisou que estava com HIV, que já foi uma sacanagem, a pessoa já fica mais frustrada ainda, né? E ela foi, não, o que eu faço, não sei o que da minha vida, não sei o que, não sei o que. Ela tinha parado a terapia comigo já há um tempo, e aí aconteceu isso, ela voltou. Aí eu falei, olha só, depois de conversar um pouco com ela, eu vi que ela estava, assim, desiludida com a vida, né? Aí eu falei assim, olha só, agora você tem dois caminhos. Um caminho é o caminho da morte, outro caminho é o caminho da vida. Né? Se você for fazer uma aliança com a vida, eu estou junto de você. Estou aqui, estou do seu lado, estou torcendo. Se você for fazer uma aliança com a morte, eu não estou. Não estou porque não vai funcionar. Né? Eu sei que eu fui duro, né? Mas eu já conhecia ela, eu sabia que ela ia segurar. Ela optou pela vida, né? Hoje em dia ela tem HIV, vê os coquetéis, ela trabalha, é casada, né? Está feliz, né? Então tudo é uma questão de não estar desiludido, né? Acreditar na vida. Quem acredita na vida, quem tem tesão, né? Como dizia o Roberto Freire, sem tesão não há solução. Então você tem motivos para viver. A desilusão é isso, é não ter mais motivos para viver. Não ter mais motivos para brigar, ir à luta, buscar o que você quer.
né? E como é que a terapia trabalha? Soltando esse impulso natural da gente, buscando esse prazer interno e essa vontade de conseguir esse prazer, né? Porque todo mundo tem a capacidade de buscar o prazer na vida. Alguns só estão adormecidos, né? Então é preciso desadormecê-los, acordá-los. É isso. Você ia falar alguma coisa, Paulo? Não, a Edna que está querendo falar. Fala aí. Boa noite. Obrigada pela exposição. Eu queria fazer uma pergunta. Eu confesso que eu nunca me aproximei de leitura, né? De William Reich. Fiquei agora até interessado, né, em ler um pouquinho, mas eu queria fazer uma pergunta se essa terapia ela é usada também para pessoas que fazem uso nocivo de álcool e outras drogas. Olha, eu tive vários clientes, né? O problema das drogas é que é uma compulsão muito forte, né? E inicia com prazer, né? Porque a droga tira o mal-estar interno, né? Só que cada vez mais você precisa de doses maiores, ou frequências maiores, né? E tempos e tal. Então é complicado. Eu tive um caso de uma pessoa que era alcoólatra que conseguiu sair do alcoolismo, tá? Mas é muito difícil. Um caso especial. Eu também já tive cocainômano que não consegui lidar. Já tive 2 cocainômanos que não consegui lidar. Eu ajudei em alguma parte, mas ele voltou. E quando volta, às vezes fica 3 dias na cocaína. É muito difícil. Então, esse pessoal, eu, de um modo geral, indico a fazer o tratamento, né, com a arte, que é uma coisa especializada, é uma coisa mais rígida, às vezes está ligada até à religião, mas pelo menos, de alguma forma, tem 30% de sucesso, já é alguma coisa, né? Mas depois que você entra numa compulsão profunda, é muito complicado mesmo. Compulsões mais leves, porque, assim, por exemplo, a cocaína, você tem abstinência. O cigarro, você tem abstinência. O álcool, você tem abstinência. Ou seja, você se sente mal se parar. Então, tem todo um... Mas eu acho que na hora... eu penso, né? Que na hora que a gente começa a mexer com as couraças, né? As couraças, a gente se sente mal, né? Porque quebra. E aí eu fico aqui, você estava falando, eu estava pensando se o álcool, ou então outro uso nocivo de algo, seja chocolate, seja cocaína, etc., não funciona como uma couraça. Funciona numa couraça funcional, né? No sentido que você precisa repetir aquilo para conseguir ter um equilíbrio na sua vida. Um equilíbrio neurótico, mas um equilíbrio, né? A gente busca o tempo todo vida. Mesmo uma pessoa que desenvolve uma compulsão ainda é uma busca de vida, né? Agora, quando essa compulsão ela é muito contundente, né, e envolve coisas químicas, como eu falei, coisas de abstenção do próprio organismo, aí o buraco é mais embaixo. Então, eu indico esses grupos mesmo, né, porque pelo menos eles têm um respaldo, né, de ter uma pessoa que você pode ligar a qualquer momento, né, que é eu não me lembro mais, é um tipo de um orientador, mas é um mentor, né? É o padrinho. O padrinho, exatamente, fica em cima de você, vai lá, sai, vai te ajudar. Normalmente é um cara que já foi drogado, ele consegue se colocar no seu lugar, né, sai e tal. Esse tipo de ajuda precisa muito de disponibilidade, né? E uma terapia uma vez por semana, ou até mesmo que você aplique 2 vezes por semana, é muito restrito isso, né? E o grupo é muito importante também, porque, na verdade, o drogado ele acaba construindo um grupo de apoio,
né? O cocainômano, a um certo momento, ele só se cerca de cocainômanos, porque a droga está presente. Né? Vamos cheirar umzinho ali, vamos cheirar. Não, vai ter uma festa, vai ter. E aí acaba reduzindo os amigos que não são entendidos, né, entre aspas, vão se afastando. Né? E você fica com um grupo. Então, esse grupo do AA é importante porque você cria uma nova família, uma família que quer sair daquilo junto, e te dá um apoio, entendeu? Então, eu acho assim, eu já consegui, mas eu acho muito difícil. Hoje em dia, eu indico que as pessoas vão para esse tipo de grupo, se é uma compulsão profunda. Se é uma compulsão mais leve, né? Por exemplo, maconha. Maconha não tem a compulsão corporal, ela não tem o vício corporal, ela só tem um vício psíquico. Aí dá para lidar. Né? Viciado em sexo também é uma coisa. Bulimia é difícil, mas faz mais sentido. Né? Então, são coisas que dá para trabalhar melhor. Mas a compulsão, quando ela é muito profunda e está envolvendo uma substância que também causa dependência, aí é complicado. Paulo, você queria falar alguma coisa? Obrigada. Quero sim. Edna, assim, respondendo você também, eu acredito que essa forma de terapia que o Pedro fala, que o Pedro está aqui colocando, ela também é uma ferramenta para trabalhar a questão do uso de drogas em qualquer instância. Eu trabalho com uma técnica bastante próxima a essa dele e atendo muitos usuários de drogas e com compulsões bastante, usando o termo dele, bastante graves, bastante agudas já há algum tempo. Além disso, também, você sabe perfeitamente, a Edna, Pedro, só para você saber, a Edna faz parte do grupo de discussão da gente há algum tempo. A gente não trabalha com a questão que o Pedro colocou, que é a questão que ele, né, seria uma dependência química ou uma ação química da droga. Né? A gente sabe que a vinculação é o sujeito que se vincula à droga, não a droga que vincula o sujeito, é o sentido oposto. Né? E aí, Edna, eu acho que você colocou de uma forma muito apropriada. Né? A droga, até como o Pedro também concordou, ela acaba funcionando como uma couraça. Né? E, obviamente, cada um é um, cada um tem uma forma de receber e trabalhar, e de ser trabalhado, e permitir que se trabalhe. Né? A questão é encontrar essa sintonia entre o terapeuta e o paciente, como qualquer outro. Né? A droga é só uma característica do indivíduo que não define o indivíduo. Ela é parte do indivíduo, não é definidora do indivíduo. É interessante porque uma vez eu fiz um trabalho, né, eu comecei a perceber que um certo perfil de pessoas tem a droga escolhida. Né? Ele pode até experimentar outros, mas ele tem aquela preferida. Né? Então, por exemplo, a cocaína ela tem uma característica. Né? A pessoa, de modo geral, lá no seu inconsciente, ela se sente frágil. Né? Então, ela precisa da potência, né, que a cocaína dá. A inteligência aguçada, né? A energia e tal. O pessoal que é mais disperso, assim, são os alucinógenos, o LSD, o cogumelo, essas coisas, né? Então, na verdade, como o Paulo falou, é o sujeito que escolhe a droga, porque ele encaixa na couraça, ele encaixa no caráter do sujeito. Isso. Né? Mas assim... Só que a droga, ela em si também ajuda ou não. Uma coisa é cocaína, outra coisa é maconha. São completamente diferentes, porque uma não causa dependência física, a outra causa. Não causa, nenhuma das duas. Causa, sim. Você quando para, por exemplo, de beber, você treme. Pedro, não, nem todos, Pedro. Olha só, Pedro, existem inúmeras experiências, inclusive coletivas a esse respeito. Não é só experiências individuais, mas inúmeras. E, assim, quem ensina qual o efeito da droga é aquele que apresenta a droga ao indivíduo.
Se você pegar a mesma substância em diferentes culturas, ela vai proporcionar diferentes efeitos. Sim, isso sim. Então, assim, não existe. Hoje é algo mais do que consolidado, né? A questão da dependência química é só para desresponsabilizar o sujeito, é só para desresponsabilizar o sistema, desculpe, e responsabilizar o sujeito em si. Então, Isso é um viés, é uma leitura, mas ela tem falta uma coisa que é objetiva, que é físico. Você tem razão nesse sentido. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem claro, né, que é o êxtase. O êxtase, normalmente, hoje em dia, é usado nas raves. Você vai, pega o êxtase, né, dança, fica com muita sede. Só que se você pegar um êxtase, né, inicialmente o êxtase era chamado droga do amor. Por quê? Porque se você for para um lugar tranquilo, com uma pessoa, cada um tomar um êxtase, você fala aquilo que você nunca falou para aquela pessoa, tudo da tua relação com ela, e ela com você. É uma droga relacional, é incrivelmente interessante, né? Então, dentro do contexto, a droga age de uma maneira ou outra, isso você tem toda a razão. Agora, existe uma questão química que é que nem um remédio, que nem um psicoativo, ele modifica a sua sensação. Pedro, o pessoal raspa giz. Hein? O pessoal raspa giz. Para cheirar. Para dar o barato. Uhum. Então, aí a gente já vê, né, que essa substância não né, ela não provoca dependência, porque senão o giz, ninguém ia fazer isso. E acha um barato raspar o giz e aspirar. O giz, ele causa coisas no nariz, que é específico do giz, né? Então, essas pessoas vão estar com o nariz sempre inflamado, todo avermelhado, vão ter problemas de nariz. Sim, eu quero dizer é uma assim, que substância existe uma específica. dependência química. Eu sei, eu entendi. Porque senão o giz ia dar o mesmo barato que a cocaína, né? Parte, eu concordo em parte, mas não concordo no todo, porque a substância, ela em si tem uma questão. A substância, ela se relaciona com você e pode modificar. Como existe calmantes, 10% das pessoas que tomam calmantes ficam excitadas. A medicina chama de efeito rebote. Na verdade, é uma interação daquela substância com o sujeito. Depende de como o metabolismo... Efeito paradoxal. O metabolismo dele está funcionando, dependendo da ação, o efeito é o contrário do que se espera, né? Mas há um efeito. O estímulo, ele tem um poder. Esse poder, ele é minimizado pelo subjetivo, sem dúvida. Mas existe... Negar esse poder, eu acho que é muito difícil. Então, eu falei, compulsões que são subjetivas, compulsão sexual, compulsão de pensamento. Compulsão de pensamento é uma coisa fácil de trabalhar corporalmente, facinho. Quando a pessoa começa a melhorar a sensação interna, o pensamento começa a diminuir e, principalmente, pensamentos ruins vão desaparecendo. Naturalmente, se você trabalhar nada do pensamento ruim, né? Então, essas compulsões realmente são totalmente subjetivas, só que o subjetivo tem um suporte químico. Por isso que existe antidepressivo, por isso que existe ansiolítico, senão essas substâncias não funcionavam. Pelo menos uma parte da população, que seja 30%, 40%, mas funciona. Porque aquela substância química tem uma ação específica. Negar isso, para mim, é muito ruim. Agora, olha, a relação que o sujeito tem com a droga, beleza. Isso eu concordo inteiramente. Então, Pedro, assim, o que está se colocando, ninguém está negando, obviamente, que a substância, seja ela qual for, produz efeitos específicos. Uhum. Agora, como você vive aqueles efeitos específicos é de cada um. Você vai tomar um remédio para a pressão. É óbvio que aquele remédio tem um efeito de baixar a pressão, porque ele age na tua química e vai baixar a pressão, né? Agora, como que você vai viver essa sensação de baixar a pressão
é uma coisa de cada um, e é isso que é colocado como o efeito da droga, da substância psicoativa, é de cada um, não no sentido do efeito químico, mas de como ele vai viver aquele efeito químico, né? E a partir daí, assim, a dependência, que é chamada dependência química, né? Por isso que se fala que é o oposto, é o indivíduo que fica dependente da droga. Não é a droga que causa dependência ao indivíduo, ou seja, é o indivíduo que, ao viver alguma situação que ele resolve com a droga, depois, quando na repetição daquela situação, ele vai associar a solução à droga. Sim. Não é? Quando ele decide, né, que ele quer parar com aquilo, aí vem a questão química. Pois é, Pedro. E é isso. Eu concordo inteiramente com o que você falou. Agora, quando reverte, diz, eu vou parar, não aguento mais, está fazendo mal, já briguei com a minha mulher, já briguei com meus filhos, já fui despedido do trabalho, agora vou parar. Aí o cara não consegue. Pedro, pois é, Pedro, é que eu estou reforçando é o seguinte, esse não consegue é uma coisa individual, não é de cada um, e eu vou te dar um exemplo coletivo e prometo que eu encerro aqui, né? É assim, a grande dificuldade de se identificar falsificação de medicamento, porque como é feita uma falsificação de medicamento? Os falsificadores pegam uma cartela de um medicamento qualquer, com 30 comprimidos, e substituem daqueles 30 comprimidos... Não os 30, eles substituem 10 daqueles comprimidos por placebo. E qual é, então, a grande dificuldade? É que a pessoa que está tomando medicamento não consegue identificar que ele está tomando placebo. E aí você não consegue, não tem como identificar a falsificação do medicamento. Então, é isso. Ou seja, ela é o subjetivo, ela produz na subjetividade dela o efeito que aquele medicamento causaria, é produzido pela própria, independente da química. Eu vou dar um exemplo do DNA, né, que é uma coisa bem atual. Nós somos, segundo uma vertente, determinados pelo nosso DNA. O nego queria achar até o DNA da homossexualidade, obviamente não acharam, né? Mas o DNA, na verdade, ele determina qual é a cor do nosso olho. Ele determina qual é a cor da nossa pele, né? Mas, dependendo da relação nossa com o meio, isso pode se modificar, né? Eu tenho uma descendência francesa, sou branquela. Tem 2 fins de semana que eu tenho pegado sol, estou negão, né? Então, depende do fenótipo, né, da relação com o meio. E isso é fundamental, e é porque eu também quis pegar sol, óbvio, né? Desejo. Mas negar que existe uma cor de olhos e negar que existe, você precisa dessa base. Essa base, ela é até certo ponto determinante. Mas existe toda uma relação do sujeito consigo mesmo e do meio, né, que pode modificar esse DNA. A diferença nossa para o chimpanzé é de 2%. A gente é tão diferente de um chimpanzé, né? E é tão pouco, né? Então, a gente tem que ter cuidado de nem ir tanto para um lado, nem para o outro. Obviamente que tem falas, consequências que a gente tem que ter cuidado, assim, a maconha é a porta para drogas mais pesadas. Não necessariamente, eu conheci gente que só fumou maconha a vida inteira e nunca cheirou cocaína, nunca teve isso. Então, isso é uma fala preconceituosa, né? Então, esse determinismo, tanto para um lado como para o outro, eu acho ruim. Eu acho que a gente tem que ter cuidado de saber que certas substâncias, elas têm um efeito em si, né? Que pode corroborar, né? No sentido do que o sujeito está pensando ou sentindo, né? Ou não. O sujeito transformar aquilo. Mas essa capacidade de transformar, a gente não tem controle. Cada caso é cada caso. Né? O que a gente sabe é que a cocaína, ela agita, ela bota o cérebro para funcionar, você fica trincado, né? Então, pessoas muito agitadas não é a droga, cocaína, porque você fica mais agitado ainda, né? Pessoas muito agitadas vão querer uma maconha, vão querer um psicotrópico, se desligam e tal, né? Porque encaixa com ele. Nesse sentido, existe uma subjetividade forte que determina, né, sem dúvida.
mas a gente tem que levar em conta esses 10%, sei lá, que a química tem né, do que nos faz no corpo. A gente tem que interagir com isso, né? Existe uma tortura chinesa que é simplesmente os caras eram amarrados e caía um pingo d'água na cabeça, né? Óbvio que isso é, em si, uma coisa terrível. Você imagina o dia inteiro cair um pingo d'água na sua cabeça. Alguns enlouqueciam, outros não. Isso é uma situação. O pingo d'água, ele faz um efeito. É muito difícil de lidar. É isso que eu estou falando. Mas eu acho que a gente estudou, né? Nos livros, eu falei muitas vezes isso em sala de aula, a diferença entre dependência física e dependência psicológica, né? E aí eu tive a oportunidade, já tem bastante tempo que eu não faço essa separação, e aí eu tive a oportunidade, tinha uma pessoa que trabalhava aqui em casa, que fumava desde muito cedo. E aí, um dia, ela foi para a igreja evangélica. Né? Não sou da igreja evangélica, não sei absolutamente nada e tal. Caramba! E a gente aprendeu que a nicotina criava, produzia uma dependência física. Né? A partir do dia seguinte, ela não fumava mais. Quantas vezes eu falei para ela dos malefícios? Mas ela substituiu a compulsão. Ela substituiu pela fé. Entendeu? Não, mas a gente parte do princípio que o tabaco ele provoca uma dependência física, né? Como a gente... que provoca... Que parar de fumar vai dar abstinência, vai dar isso, né? Ok, pode até dar. Meu ex-marido, quando parou ele é médico e tal, e quando ele parou, resolveu parar, ele falou, Edna, tinha noites que eu acordava molhado, transpirado e tal. Mas por quê? O cigarro era o amigo dele. Né? Esse ato, né, de fumar era parceiro dele. E aí ele tirou esse amigo. Então, a gente não pode mais ficar defendendo, né? Dividindo essa classificação que nos livros nós encontramos. Na prática, essa classificação existe. É isso que eu digo. Na prática, o que eu percebo que os clientes que têm drogas muito pesadas é muito difícil de trabalhar. Então, eu mando para grupos que trabalhem com isso especificamente. Né? E não individual é muito difícil. Agora, eu já consegui alcoolismo, né? E já consegui compulsões outras. Compulsão de pensamento ruim, por exemplo, isso é fácil de trabalhar. É uma coisa fácil, é rapidinho, tchum, tchum. Então tem uma diferença aí, diferença prática. Pode, você teoricamente está construindo, eu acho até bonito essa coisa, né? Não é a droga que tem a compulsão, é você que tem a compulsão, ok. Eu não nego isso, não. Mas se você não levar em conta uma realidade da coisa em si, é muito difícil. Isso é um limite meu, da minha experiência, da minha bagagem. Né? Eu não tive sucesso com 2 cocainômanos sérios, não tive. Então, eu prefiro indicar eles. Prefiro que tenham outros grupos que têm mais chance. Talvez eles não consigam também, porque vai depender muito de quanto está comprometido essa compulsão, a história dessa pessoa. Né? Então, eu acho que a gente tem que levar em conta isso. Né? Não precisa ser uma coisa radical, dizer que então não existe diferença entre maconha e cocaína, porque existe, né? Infelizmente existe. É muito mais difícil você se livrar da cocaína do que da maconha. Obrigada. Nada. Acho que podemos ficar por aqui, né, Paulo? Podemos, se ninguém tem mais nenhuma colocação, quem quer fazer mais nenhuma pergunta? Não? A Liliane tinha levantado a mão uma hora que queria fazer alguma pergunta. Liliane desistiu, Liliane?
Bem, então, ficamos por aqui. Eu gostaria sim de fazer uma pergunta. Eu posso fazer? Pode, Liliane, pode. Boa noite a todos, a todas, né, a todos. Eu faço psicanálise há 30 anos, né? Eu sou borderline. E se eu não tomar as minhas medicações, né, Pelatuda, o Valdicom e o diazepam, eu desorganizo completamente. Eu fico com um ódio, uma raiva, que é uma coisa... Eu não sei explicar, mas se ficar perto de mim, eu mato. É mais forte do que eu, sabe? Esse meu borderline. Eu tenho que tomar medicação. Eu não posso ficar sem a medicação de forma nenhuma. Eu acho que isso depende muito da pessoa. Vai ter pessoa que vai conseguir gradativamente se soltar da medicação, vai ter gente que não, né? Porque isso é muito o time, aquela coisa que eu falei, do processo de cada um, né? Depende muito do histórico de cada um, de quanto está enraizado isso, né? Porque as nossas defesas, elas criam uma malha, né? E estão interligadas, né? E às vezes é muito complicado e difícil, não é simples de desfazer. Você desfaz aqui, volta de uma outra maneira, você tem que desfazer isso aqui, por aí vai, né? Então, depende muito de cada um, né? O importante é que você esteja funcional para você, né? Que você esteja mais feliz fazendo essas duas coisas, a psicanálise e tomando o seu remédio. Mas eu já vi gente que foi diminuindo o remédio até o ponto de largar. Mas como diz, cada um, né? Não existe uma receita de bolo, né? Então, se você está funcionando assim, se isso está bom para você, continue assim. E eu não posso ficar mesmo sem o Latuda e o Valdicom, assim, de maneira alguma. Já tentei ficar, mas não consigo. Transtorno de personalidade, e eu mudo demais, mas até o meu psiquiatra, que eu tenho hoje, estou com ele há 8 anos, ele descobriu que eu tinha transtorno de borderline. Nossa, eu fui medicada por esquizofrenia, por bipolaridade. Não, mas eu passei por um turbilhão. Depois que eu conheci o doutor Alexandre, ele me medicou. E eu fazendo terapia, eu nunca parei. Eu faço há 30 anos. Eu nunca parei. Foi aí que eu peguei, e agora eu costumo dizer que eu estou medicada e tratada. Mas é horrível, é horrível. E, olha, me causou muitos problemas na minha vida. Eu afastei muitas pessoas que eu amava de perto de mim, porque eu não conseguia me controlar, não conseguia deixar de dizer o que eu pensava, o que eu falava, era agressiva. Uma coisa horrível. Fiquei 10 anos sem falar com a minha mãe, estou 15 anos sem falar com meu pai. Afastei a família toda. O borderline é uma doença, assim, terrível. Uhum. Eu tenho atualmente eu tenho uma cliente borderline e ela está bem evoluída. Ela ainda toma uma medicação, mas é sazonal. Ela já não precisa tomar todos os dias, já é alguma coisa, né? Ela só toma quando está em crise. Então já é um avanço, né? Não sei se vai conseguir abrir mão da medicação, isso eu não tenho. E o pior de tudo é que as pessoas desvalidam os seus sentimentos, as pessoas desvalidam, sabe, você como ser humano, sabe? É uma coisa horrível, horrível. Te olham atravessado, hoje em dia não, né? Mas antes era horrível, as pessoas me olhavam atravessado, que eu estava bem, daqui a pouquinho, do nada, era um gatilho, do nada. Uhum. Porque dificulta as relações, né? Acaba as pessoas se afastando e vendo diferença, né? E é muito difícil para a grande maioria das pessoas lidar com as diferenças, né? Então fica complicado. Tudo que é diferente, a gente tende a ter um pé atrás, muito diferente da gente, né? Pode perceber. Fluir, né?
sede de vida é ter a curiosidade das crianças, é querer saber, entender, né? É claro que um certo tipo de coisa eu não tenho curiosidade, eu não quero saber por que um psicopata mata indiscriminadamente, não é uma coisa que me atraia, mas qualquer tipo de pessoa eu acho em si interessante, por isso que eu adotei essa profissão. Eu acho as pessoas serem diferentes e interessantes, né? Lidar com a diferença é uma coisa muito importante, né? A gente não pode agir da mesma forma como a gente age com A e com B, né? A gente tem que perceber, né, e tirar o melhor do que aquilo. Você tem sempre um amigo que é da farra, né? Vamos tomar um chopp? Na mesma hora que é. Aí você quer contar um problema para ele, você não, vamos falar de outra coisa e tal, não sei o quê. E tem um cara que nunca sai, né? Não topa, você faz uma coisa, vamos para uma festa, não sei o quê, não, vamos caminhar ali de manhã, vamos caminhar ali de manhã, beleza. E aí conversa sobre os seus problemas, fala, é sempre um ouvido acolhedor, e a gente tem que aproveitar a característica de cada um, e não ficar achando que o cara, por ele ter aquela característica única, né, você não vai encontrar o amigo excepcional que está pronto para farra, pronto para bater um papo sobre problemas ao mesmo tempo, aí é difícil. Todo mundo tem suas limitações, todo mundo tem seu jeitão. E saber lidar com a diferença é ouro, né? É uma boa coisa na vida. Muito obrigado. Eu só queria mesmo era colocar isso em pauta, porque o borderline é um transtorno de personalidade que a pessoa transborda. Eu transbordo amor, ódio, carinho, atenção. Eu transbordo tudo. Eu sou intensa ao máximo, né? E com a medicação e com a terapia, né, que eu faço há 30 anos, isso me melhorou muito, mas o que me deixou estabilizada foi os remédios do Dr. Alexandre, que ele descobriu que eu era borderline. Rápido, em 2 meses, ele descobriu que eu era borderline, pelo meu histórico, pelo que eu falei. Eu já cheguei a surtar de pegar uma faca e querer matar o meu filho e não lembrar de que eu tinha surtado e querer pegar uma faca para matar o meu filho. Uhum. Quando que, em sã consciência, eu ia fazer uma coisa dessa? Porque o borderline, ele surta mesmo. Ele surta, ele é capaz de matar mesmo, né? E eu não me lembro, eu não me recordo. Tem muitas coisas da minha vida passada que eu não me lembro, eu não me recordo, que alguém fala para mim, você fez isso? Eu fico parada. Será que eu fiz? Será que eu não fiz? E fala, eu não me lembro, não. Você não lembra? Não lembro. Uhum. Eu não sei se é um mecanismo de defesa que eu criei, mas tudo de ruim que aconteceu num período da minha vida, ou bom, se tiver de 2016 a 2018, aconteceu naquele período, boa ou ruim, eu apago tudo. É uma coisa assim, automática, eu simplesmente apago. É um mecanismo de defesa? A minha psicanalista disse que é. Mas eu me sinto mal que as coisas boas também apagam, fogem da minha memória. E eu vou falar uma coisa assim, muito sincera. É muito ruim. É muito ruim você ter um transtorno. É muito ruim. Às vezes eu me pego chorando e não sei por quê. Uhum. Qualquer coisa é um gatilho para mim. Minha mãe morreu dia 21, agora, no mês que vem, vai fazer 1 ano. E eu estava 10 anos sem falar com ela. Mas passei 21 dias no hospital com ela. É um gatilho para mim. Aí eu já me pego chorando, minha voz já fica embargada. Porque nós brigávamos sem motivos aparentes. Eu odiava ela e ela me odiava sem motivos. Coisas assim, banais, sabe? E é muito ruim. É muito ruim. Quem tem transtorno sofre muito. Eu ainda sofro, não tanto. Eu tenho 46 processos. 46 processos por ameaça, briga, defamação, artigo 147. Eu sou craque.
que eu brigo com os outros e já digo que eu vou te matar. Pronto. A pessoa já vai na delegacia falando que já ameacei de morte. Já respondo o processo. Uhum. Assim, são 46 processos que eu tenho. E é força de expressão que eu não vou matar, mas na hora da raiva eu grito que vou matar. Aí sempre tem alguma testemunha também para ir para a delegacia, sabe? E isso é muito ruim mesmo. Eu tento me controlar, tento, mas se alguém mexer com os meus filhos, é na hora, é instintivo. Eu já grito, eu vou te matar, sai de perto, já tá com cadeira, já tá com o que for em cima da pessoa, mesmo medicada. Se for um gatilho, mesmo medicada, eu sou agressiva. É muito ruim. Eu sofro muito. Eu tenho 55 anos, mas eu sofro muito com esse transtorno de personalidade. Muito. E até descobrir muito. Eu não sei como eu nunca fumei maconha, não sei como eu nunca cheirei cocaína. Fumei muito. Fumei 30 anos. Parei de fumar de dia para noite. Eu falei assim, amanhã eu não fumo mais, não fumei mais. Não fumei nunca mais. Tem 10 anos que eu não fumo. E é assim que eu parei de fumar. Eu não vou fumar e não fumei mais. Mas o ato de botar o dedo na boca, eu ainda tenho. Eu me pego botando o dedo na boca como se fosse um cigarro. Porque aquele movimento, né, ficou registrado no meu cérebro. E vou falar outra coisa pior ainda. Eu sinto vontade de fumar todos os dias. Liliane, muito obrigado pela tua presença e pelos depoimentos. Mas chegou a nossa hora e, como sempre, eu tenho que interromper e concluir. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado por tudo. Um beijo, Liliane. Até segunda. Pedro, super obrigado pela tua presença. Beleza. É hora de você se despedir, encerrar. Eu espero ter ajudado de alguma forma, né, esclarecido alguns pontos, nem sei se ajudado, mas enfim, que tenha sido as pessoas pensarem. Eu tenho uma divergência com o Paulo, descobri hoje, né, sobre essa questão, mas eu não acho que seja uma grande divergência, né? Não, até porque não é uma divergência, depois a gente conversa sobre isso, você vai entender o que eu estava falando. Mas, enfim, espero que tenha sido interessante, mexido com vocês, é isso que eu espero. Tá? Tem uma coisa que o Pedro não falou, mas o Pedro parte de um grupo, que é do instituto do qual ele é diretor, coordenador, não sei qual é o nome, que dá formação para quem quer se tornar terapeuta haitiano, né? Então, depois a gente vai postar lá no grupo da gente os contatos do Pedro, para quem quiser buscar informação com ele, seja para fazer psicoterapia com ele, ou seja para fazer a formação, né, para psicoterapeuta haitiano com ele, com o grupo que ele trabalha, né, eu recomendo bastante. Aliás, o Pedro, para vocês saberem, é o terapeuta que eu indico a todos que me procurem. Eu não vou atender, eu indico o Pedro. Então, obrigado aí pela confiança, Paulo. E estamos aí. Qualquer coisa, estamos aí. Né? Vou postar lá no... Pedro, você quer que poste o seu telefone? Bota o telefone do celular, para as duas informações, tanto para a formação quanto para a terapia, ou qualquer... Se a pessoa quiser bater um papo também, pode ser. Tá certo. Ok? Falado, então, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Gratidão. Muito obrigada. Tchau. Tchau.